caso do nosso dia a dia, né, na concessionária, fazendo uma comparaçãozinha básica com o nosso exemplo do transformador no laboratório. Basicamente isso que acontece, certo? A gente vem aqui na manutenção da concessionária, ela passa pelo transformador, certo? No caso, transformador abaixador, e entrega nossos 220 volts que normalmente utilizam, certo? No nosso exemplo aqui, se formos utilizar o nosso exemplo aqui como comparação, a gente teria um caso de transformador elevador, porque nossa rede, a concessionária aqui no caso, estaria vindo com 12 volts, certo? Esses 12 volts passariam pelo transformador e entregaria 220 volts, então seria um transformador elevador, certo? Então, aqui a gente já falou dos símbolos, certo? Só que a gente viu que no símbolo lá, a gente viu que ele tem símbolos diferentes também, e comentamos que o transformador ele não tem contato físico, certo? Então a gente tem os transformadores, as bobinas elas são separadas por alguns alâmetros, como por exemplo, que nesse caso a gente tem o A, certo? Que a gente chama de transformador com núcleo de A. Aqui nesse outro exemplo, ferro-silício, transformador de potência, que é o símbolo do transformador de potência, autotransformador, tem transformador com núcleo de ferro também. O autotransformador a gente não vai entrar em detalhes aqui, certo? Mas tem o mesmo princípio de funcionamento do transformador normal, certo? Da gente. Só para vocês ficarem por dentro desses símbolos, porque a gente vai comentar mais na frente sobre diagramas unifilares. Talvez no final do curso, no estudo de caso, a gente mostre um diagrama unifilar mais completo, com transformador, com fusível, com disjuntor, com DR, com tudo mais, de alguma instalação de baixa tensão e de alguma instalação de média tensão, certo? De alguma subestação, por exemplo. Aqui a gente tem, por exemplo, na separação elétrica. A gente falou que utilizava o transformador, só que a norma específica, o item 5.1.2.4.3, ele define especificamente que seria o transformador de separação, certo? Então a norma já traz especificações sobre isso. Também pode ser, essa separação elétrica pode ser feita por um motor gerador, certo? Que é equivalente ao transformador de separação. Ela pode utilizar, quando a gente tem essa separação elétrica, ocorre o que a gente chama também de isolação galvânica, certo? Então não existe esse contato físico entre essas partes. O fluxo magnético é o que faz com que essa tensão passe para outra parte do circuito. Se a gente tem a relação de espelho de 1 para 1, ou seja, entre 220 e sai 220. Então eu vou estar atendendo o meu circuito da mesma forma, com a mesma tensão, certo? E então existe essa isolação. Todos os transformadores conseguem fazer essa isolação, certo? Então todos os transformadores conseguem eliminar esses ruídos, todos os transformadores conseguem eliminar essas oscilações, só que a norma também especifica diretamente esses transformadores de isolação. Eles utilizam a isolação galvânica, como também diminui a oscilação, como já foi comentado aqui diversas vezes, certo? Aqui a gente teria um exemplo, por exemplo, do transformador, certo? A gente teria aqui a alimentação, como por exemplo, poderia ser da própria concessionária que viria para a indústria, certo? Essa concessionária passaria pelo transformador normalmente abaixador, certo? Abaixaria a tensão, porque a gente viu que até agora a gente só trabalha com transformador elevador. No caso de que a gente sai da parte de geração para a transmissão, que a gente eleva a tensão para diminuir as perdas, certo? Então a gente teria a transformação, certo? Para uma tensão menor. Aqui a gente teria o terminal central do transformador errado. E para isolação elétrica a gente passaria por outro transformador, certo? Que a gente chama aqui de transformador de separação. Que no caso, por exemplo, relação de 1 para 1, a mesma tensão que entra aqui seria a mesma tensão que sai. Então alguma oscilação que venha acontecer desse lado aqui, ela não vai passar ou passar minimamente, certo, para o outro lado. Então isso aí seria uma das aplicações do transformador de separação, certo? Então, a separação elétrica ela também tem muitas aplicações, como por exemplo, equipamentos de medicina por imagem, tomógrafo, ressonância magnética. Por
quê? Porque esses circuitos são bem sensíveis, além de serem aparelhos extremamente caros, certo? Então, se tiver alguma oscilação na rede, é importante que haja esse transformador de separação para que esta oscilação seja extinguida antes de chegar na alimentação desse circuito, ou seja, depois que passar do primário para o secundário transformador e alimentar esse circuito, certo? Ou seja, que passe o mínimo possível para que isso não venha a prejudicar esse circuito. Um exemplo de oscilação na rede, como por exemplo, seria a ligação de uma máquina de solda, como por exemplo, desde que essa máquina não esteja interligada com um circuito que foi dimensionado para trabalhar com a potência dela, certo? O que pouquíssimas vezes acontece. Normalmente todo mundo compra seus equipamentos, liga na rede de todas as formas e vai utilizando, só que isso aí gera muitas oscilações, certo? Partidas de motores. Na verdade, a rede ela é repleta de oscilações, repleta, certo? Hoje em dia, cada aparelho já vem com dispositivos que a gente chama que filtra esses sinais, certo? Filtra essas oscilações. Mesmo assim, o transformador de separação, o transformador de isolação, ou seja, separação elétrica, são um dos fatores também que contribuem para tudo isso. Depois disso, com certeza, tem parte toda eletrônica também que filtra todos os componentes e tudo mais, certo? Dentre as aplicações também a gente tem equipamentos de unidade de terapia intensivas, ou seja, UTI. Mais uma vez, dá para a gente fazer uma relação entre um e outro meio aí, porque são aplicações bem específicas nas quais não pode haver nenhuma oscilação, porque o funcionamento desses equipamentos poderia me dar, no primeiro caso, por exemplo, ressonância magnética, tomografia, poderia me dar um resultado diferente daquele esperado. Ou seja, eu poderia diagnosticar uma coisa que não existe, certo? No caso de terapia intensiva, poderia haver alguma falha em algum equipamento, ele parar ou fazer com que ele entregasse um nível de tensão para outro equipamento ou chegasse a energizar determinada parte de algum equipamento ou o próprio paciente que esteja lá, certo? Então, são aplicações que necessitam desse extremo controle, como por exemplo aqui na parte de salas cirúrgicas também, certo? Precisa dessa isolação. Dentro das salas cirúrgicas, a gente já viu também que equipamentos médicos, salas cirúrgicas e tudo mais, os esquemas de aterramento tem que ser bem dimensionados, tem que ser específicos, tem normas específicas para aterramento de equipamentos médicos, certo? E aí, alguns equipamentos de laboratórios, porque existem laboratórios que têm equipamentos extremamente caros e precisam de todo esse controle. Além de proteger o equipamento, certo? Eu garanto que os resultados que estão sendo obtidos são realmente os resultados efetivos, os resultados esperados, porque eu estou eliminando qualquer tipo de oscilação que venha a me dar resultado divergente ou que venha prejudicar determinados aparelhos ou prejudicar o meu resultado, certo? A gente tem também aplicação em alguns ambientes de telecomunicações, porque essa oscilação, tudo na nossa volta são ondas, certo? Ondas, então esse tipo de ondas eletromagnéticas, sonoras, tudo mais, elas se propagam. Uma oscilação nada mais é também do que uma onda, certo? Então essa onda, que seria a onda que está se propagando na rede, ela pode se sobrepor à onda de telecomunicação, porque quando a gente se comunica, quando a gente está ouvindo também, é uma onda, certo? Então é uma onda de telecomunicação, de sinal, certo? Um rádio e tudo mais, ela se sofrer alguma interferência, por exemplo, já pensou no avião, está havendo interferência nessas ondas de comunicação, nas ondas de comunicação dos próprios circuitos internos do avião, certo? Então, cada equipamento desses tem essa isolação para garantir que não haja as oscilações, certo? No caso do avião, isso já é outra parte mais específica, porque aí entra outros padrões, que é justamente não haver transmissão de sinais com a mesma frequência e tudo mais. No caso aqui, ondas de telecomunicações, a gente estaria garantindo que o sinal que eu estou emitindo vai ser recebido com a mesma qualidade e a mesma eficiência e que meus equipamentos também não serão prejudicados por ocorrência de alguma oscilação, certo? Então a gente teria outros equipamentos industriais também, de rádio, difusão ou interrupção na sua, ou qualquer outra carga que não possa sofrer oscilação ou interrupção na sua alimentação elétrica.
podendo ser suprido por uma fonte de energia secundária. O que seria essa fonte de energia secundária? No breaks. O que seria um no break, certo? No break, aqui a gente tem a representação do no break, ele parece uma fonte de computador, uma CPU de computador, certo? O que seria um no break? O no break seria, na verdade, um equipamento que ele teria lá transformador, certo? Para diminuir as oscilações ou eliminar, ou seja, fazer essa separação elétrica. E teria dentro deles também banco de baterias. Então, tem os no-break que chamam online, certo? Então, quando o equipamento sofrer alguma oscilação ou a tensão diminuir até determinado nível que você vai programar ou a pessoa que for lá instalar programou, o no-break tira a rede e a rede sai e o no-break entra, ou seja, quem começa a alimentar o aparelho é o no-break. E aí ele garante que nenhuma oscilação vai causar dano no aparelho, certo? Então, o no-break ele já vem com esse conjunto de transformador e baterias, e aí existem diversos tipos de no-break também, diversos níveis para diversas cargas, vai depender da quantidade de baterias que ele tem, da quantidade de carga e tudo mais, certo? Aqui do outro lado a gente tem um transformador, certo? Então, não sei se alguém já chegou a ter a oportunidade de abrir o transformador para ver, aqui a gente tem um transformador montado, certo? Que a gente teria o primário, o secundário, ou vice-versa. O primário nada mais é onde você vai conectar os terminais de alimentação que você está recebendo, o secundário é o que vai sair. Primário e secundário pode se alternar, depender do tipo de ligação que você faça, como a gente já comentou. Então, no break tem esse transformador, tem um banco de baterias e aí ele garante também essa proteção, certo? Muitos equipamentos médicos de telecomunicação tem esses no-breaks, certo? Para que garanta que se determinado defeito acontecer ou oscilação, isso não venha prejudicar o paciente, não venha prejudicar uma transmissão de sinal. Por exemplo, uma emissora de televisão ela não vai cortar todos os sinais, se a emissora de televisão de rádio, caso a energia venha a cair. Então, depender da dimensão dela, ela tem os no-breaks, que são muito maiores do que aquele dali, não seria um no-break pequeno, e também teria o seu motogerador, como por exemplo, entraria no no-break e depois passasse determinado tempo que foi programado, o motogerador entraria fazendo já a cogeração, e eles trabalhariam em conjunto, certo? Ou seja, online. Então, a gente tem outras medidas de controle de risco também, que é a extra baixa tensão, certo? A gente já comentou aqui no início do curso sobre baixa tensão. O que seria baixa tensão? Só para relembrarmos aqui, certo? Baixa tensão seria tensão não superior, tensão não superior a 50 volts em corrente alternada, certo? Ou 120 volts. A baixa tensão, tensão superior a 50 volts em corrente alternada e inferior a 1000 volts em corrente alternada. Ou 1500 volts em corrente contínua, maior que 120 volts em corrente contínua e menor que 1500 volts em corrente contínua. A extra baixa tensão é o que sobrou para baixo, no caso, ou seja, seria uma tensão não superior a 50 volts em corrente alternada ou 120 volts em corrente contínua. Recapitulando, baixa tensão, tensão superior a 50 volts em corrente alternada e inferior a 1000 volts em corrente contínua, corrente alternada, maior que 120 volts em corrente contínua e menor que 1500 volts em corrente contínua. Extra baixo é o que sobrou para baixo, ou seja, até 50 volts em corrente alternada e até 120 volts em corrente contínua. No início do curso, a gente falou que alta tensão seria a tensão maior que isso, certo? Só que como a gente está dizendo que agora extra baixa tensão, existe a média tensão, a alta tensão, a extra alta tensão, só que para aplicações, por questões didáticas ou para questão de análise da NR10, a gente considerou assim, certo? Inclusive o próprio nome já fala, né, já utiliza essa nomenclatura. O intuito aqui não era definir o que seria média tensão, o que seria alta tensão, o que seria extra alta tensão, certo? O intuito era só definir média tensão, baixa tensão e extra baixa tensão, certo? Então, para depois não ficar na dúvida, fala assim, o professor falou que a
acima de 1000 volts em corrente alternada era alta tensão. A alta tensão a gente está falando, no caso, de uma tensão que não seria baixa, seria mais que 1000 volts. Só que isto é dividido, certo, em outras normas, que seria média tensão, alta tensão e extra alta tensão, certo? Essa extra baixa tensão, ela é dividida em extra baixa tensão no circuito sélvico e pélvico. O que seria o circuito sélvico, certo? Seria um circuito de extra baixa tensão, ou seja, um circuito de até 50 volts em corrente alternada, que é eletricamente separado da terra de outros sistemas e de tal modo que a ocorrência de uma única falta não resulta em um risco de choque elétrico. Ou seja, traduzindo, o circuito sélvico ele é eletricamente separado. A gente acabou de ver que o transformador faz essa separação, certo? Separação elétrica. Então a gente teria, por exemplo, aqui, se entrasse 230 volts, no caso, certo? Então, se eu estou trabalhando com circuito sélvico, obrigatoriamente, do outro lado, eu estar eletricamente isolado e obrigatoriamente eu teria que ter a saída de uma tensão menor ou igual a 50 volts, certo? E aqui, na saída, ele é eletricamente isolado e não tem partes aterradas. O primário pode ter partes aterradas, certo? Só que o secundário, não. Certo? Aqui a gente tem uma exemplificação maior, o mesmo esquema, só que agora maior. Então, entre 230, sairia menor ou igual a 50 volts, certo? E aí a gente teria o primário poderia estar aterrado, o secundário, não. Circuito sélvico. E isso também, essa falta não resulta em um risco de choque. A gente vai ver mais um pouquinho que essa extra baixa tensão, a norma considera que ela não traga risco para as pessoas, certo? Ela baixa um pouquinho esse valor a depender das suas condições, a depender de como você está calçado, de como está a umidade de sua pele e tudo mais, certo? Só que em condições, considerando condições normais, ou seja, até 50 volts em corrente alternada, não é considerado prejudicial para choque, risco e tudo mais, certo? Acidentes elétricos. Dentro dessa baixa tensão, a gente tem o circuito sélvico, que a gente viu, e tem um circuito pélvico. Ou seja, o circuito pélvico, o que seria? Qual a diferença entre um e outro? O circuito pélvico é um sistema separado, eletricamente separado da Terra, mas que preenche de modo equivalente todos os requisitos de um sélvico. Ou seja, ele é eletricamente separado, certo? Só que agora eu posso ter um dos terminais dele aterrado, certo? Então, mais uma vez, eu entraria com 220, 230, com a tensão no primário, e ele tem que me dar uma tensão menor ou igual a 50 volts no secundário, porque isso é uma medida de controle de risco, que a norma já especifica que não é considerado risco a acidentes e tudo mais, tensão menor ou igual a 50 volts em corrente alternada, certo? Isto com algumas restrições, dependendo do meio que você está calçado, de como você está úmido e tudo mais, se você está no chão molhado e tudo mais, certo? Então, a diferença entre sélvico e pélvico seria o quê? No primeiro, além da gente ter o sélvico, a gente tem a extra baixa tensão e ele está eletricamente isolado e ele não tem aterramento. No pélvico, ele pode ter o aterramento, como por exemplo, se a gente tiver os fios que estão entrando no primário e no secundário, o secundário pode, tanto o primário quanto o secundário pode estar aterrado, ou seja, fase neutra, ele pode estar aterrado, certo? Só para exemplificar, mais uma vez, a gente teria aqui o circuito sélvico, certo? Eletricamente separado. Aqui a gente teria a carcaça do equipamento, ela sim pode estar aterrada, mas a saída dele, que mais uma vez enfatizando menor ou igual a 50 volts, não pode estar aterrada. No circuito pélvico, mesmo em relação à transformação, ou seja, entrar uma tensão sai menor ou igual a 50, só que aqui o circuito, alguns dos componentes do secundário do transformador, ou seja, na saída, pode estar aterrado. Então, por exemplo, se a gente tivesse fase neutro, poderia estar aterrado, certo? Outro desenho, só para fechar a exemplificação, esse aqui a gente tem só a representação do transformador, aqui a gente tem a representação do transformador com a alimentação de algum equipamento, certo? Que no início do curso a gente chamava massas, algumas massas
alimentados. Então, no circuito self, o equipamento, antes de passar no transformador, ele pode sim estar aterrado, só que o equipamento na saída ele não está aterrado. No circuito pélvico, tanto o equipamento na entrada como os equipamentos na saída podem estar aterrados, como também alguns dos condutores do transformador podem estar aterrados, certo? Então, a diferença entre self e pélvico é basicamente esta, certo? Aí, essa extra baixa tensão, ela garante essa proteção básica, por quê? Porque ela traz essa limitação de tensão. Ela já disse, menor para 50 volts, extra baixa tensão, de 0 até 50, alternada, certo? Ela também tem a isolação básica ou uso de barreiras com invólucros. Então, mesmo com essa extra baixa tensão, pode-se ter essa isolação básica, uso de barreiras com invólucros, certo? Ela também depende das condições ambientais e construtivas em que o equipamento está inserido, ou seja, eu falei também da questão de, por exemplo, se você está em um local úmido, o seu equipamento está em um local úmido, ele pode ter outros tipos de proteção, certo? Proteção supletiva e tudo mais, ou esta tensão também pode ter outra limitação, ela pode cair de 50 volts, certo? Então, no próximo bloco a gente dá continuidade falando nessa extra baixa tensão, o que seria a proteção supletiva e damos continuidade, certo? Até o próximo bloco.